Cada manhã, a luz do alvorecer marca o início de um novo dia, até que o cintilar das estrelas e o brilho platinado da lua se revelem, anunciando no céu a chegada de uma nova noite. Do calor da areia ao frio da neve, até ver novamente o florescer das mais lindas cores, em formas e texturas, a embelezar com o brinde do aroma, o olhar atento, a vida passa, repetindo uma e outra vez, dia após dia, os tons e movimentos peculiares de cada estação. Mas se pararmos enquanto tudo ao nosso redor continua no incansável ciclo, podemos perceber. Ninguém sabe como foram impostos, mas é um fato. O universo é regido por leis. Leis tão intrigantes quanto inteligíveis. Leis que muitas vezes fogem da nossa limitada compreensão. Uma das características notáveis do universo e do nosso planeta é o fato de que as leis básicas da física e de outros campos do conhecimento requerem para sua descrição e expressão equações matemáticas altamente complexas. Mesmo quando não é possível garantir que a aproximação matemática da natureza seja melhor, já que se trata de um estudo humano, é de se admirar que uma compreensão cada vez mais penetrante do universo e de seu funcionamento esteja justamente relacionada com o conhecimento cada vez mais profundo das matemáticas. Nosso conhecimento acumulado nos últimos 300 anos, principalmente, em termos de eficiência do método científico, e não só isso, como ele funciona exatamente, de onde sai essa eficiência. A gente compara modelos muito eficientes com modelos pouco eficientes. E a gente nota que, em comum, os muito eficientes têm a maneira de usar matemática na pesquisa. Sempre quando a gente aplica matemática na pesquisa, a gente consegue ir muito mais longe, consegue descobrir mais coisas. Os nossos modelos são menores e conseguem descrever uma variedade muito maior de coisas. Isso significa o quê? Que o universo é cheio de padrões matemáticos, que as coisas funcionam por padrões matemáticos. E quando a gente começa a estudar esses padrões matemáticos, fica muito difícil de fugir da conclusão de que qualquer coisa, para existir, ela precisa de padrões matemáticos. A existência é um padrão matemático, existir ou não existir é um padrão matemático. As coisas têm formas, têm propriedades, cada uma dessas coisas são elementos matemáticos. Quando você para pensar como a matemática está presente, sem que qualquer um de nós façamos teorias matemáticas, mas você tem leis, proporções, regras já presentes na natureza, tanto em fenômenos microcósmicos como macroscópicos, é difícil aceitar a ideia de que essa matemática tenha sido inventada. Você tem teorias matemáticas que foram construídas sem qualquer base natural, apenas com base lógica. Um exemplo, a teoria da geometria diferencial, espaços curvos. Você tinha uma teoria matemática antes. Depois de um momento, você tem uma teoria física, vem a relatividade geral, que pega uma matemática que não tinha vínculo algum com a natureza e a realidade, era puramente abstrata, e identifica na natureza aquela mesma matemática. Isso é algo sublime, algo fantástico, você observar essa matemática tão perfeitamente harmônica.
O fato de eu ter adivinhado, entre aspas, que existe alguma coisa na natureza que eu não tinha observado, não é minha genialidade. Encontrei um princípio na natureza, estou apenas descobrindo, não estou inventando. A parte da invenção é quais são os símbolos que eu uso para representar, como é que eu organizo essa informação. Mas eu estou falando de alguma coisa real, alguma coisa que eu descobri. Não foi minha genialidade que inventou o universo. Ele funciona como funciona, independentemente de mim. A existência de qualquer coisa, seja uma entidade física ou não, está intimamente ligada às regras que definem as suas características. Em outras palavras, se algo existe, então está associado a uma ou mais dessas leis. Na física, nós dizemos que existem 4 forças fundamentais. Que a partir dessas 4 forças você consegue construir todo o universo. São elas: a força nuclear forte. Ela atua no núcleo do átomo. Você já parou para pensar por que no núcleo do átomo aqueles prótons estão todos grudadinhos ali, um do lado do outro? Eles não deveriam fugir do outro? Eles estão grudadinhos por conta da força nuclear forte. É ela que mantém os prótons unidos ali. Depois você tem a força nuclear fraca, que ela rege o decaimento radioativo. Você tem a força eletromagnética, que rege praticamente o nosso mundo aqui macroscópico, e a última, a força gravitacional. De longe, a força gravitacional é a mais fraca de todas. É a mais fraca, tá? Só que é a que tem maior alcance. Daí, quando você vai medir essas forças, você percebe que as forças são proporcionais a determinadas grandezas. Vamos pegar a gravidade, por exemplo. A gravidade é proporcional. Você tem 2 objetos. Quanto maior massa, maior a força gravitacional, tá? Quanto maior a distância, menor é a força gravitacional. E aí você vê a massa dos 2 objetos, você tem a distância e você calcula a força. Só que normalmente não bate exatamente aquilo. Você tem que pôr um fator ali e você vai ver que este fator é constante. O fenômeno da interdependência permeia toda a natureza e talvez seja um dos aspectos mais intrigantes do universo. Na grandeza colossal do macrocosmo e na complexidade praticamente infinita do microcosmo, é possível apreciar formas individuais que se encaixam elegantemente em função de um todo maior. Desde a forma como o universo funciona até a interação dos organismos com outros organismos e com seu ambiente físico, tudo parece funcionar com uma harmonia surpreendente. Podemos dizer que esta interdependência encontrada na natureza é semelhante à interdependência encontrada em um automóvel, um funcional e elegante objeto de transporte feito de componentes que interagem entre si e construído com materiais apropriados. Assim como um automóvel possui características observáveis, massa, altura, largura, potência de motor ou número de portas, o universo também possui características que podem ser expressas em números. E são essas características o que se conhece como constantes físicas. Um exemplo para ajudar a entender é falar da constante da gravitação universal, uma constante muito famosa que aparece dentro da fórmula que Newton construiu para calcular a força de atração gravitacional entre 2 corpos. Você tem 2 corpos aqui, tem o Sol e a Terra. A pergunta é, qual é a força que existe entre eles? Bom, Newton construiu uma fórmula que expressa isso. E essa fórmula ela diz o seguinte: a força é proporcional, é muito importante lembrar, é proporcional à massa desses 2 corpos, ao produto da massa, para ser mais exato. Você tem a massa do Sol, tem a massa da Terra, o produto dessas massas, quanto maior for a massa, maior vai ser a força. Mas a pergunta é, o quanto é esse maior? Qual é essa proporcionalidade? E aí, nessa questão de quanto é maior, entra um valorzinho ali na frente da fórmula, que é a constante de gravitação universal.
Duas coisas, elas podem ser proporcionais, diretamente proporcionais de diversas maneiras. Elas podem ser o dobro. Uma coisa é proporcional à outra, só que com o dobro. Se essa aqui aumenta o dobro. Elas podem ser proporcionais o triplo, com 3 vezes proporcionais. Uma quantidade aumenta, a outra triplica. Isso é proporcionalidade, diretamente proporcional. Agora, se você for observar, existe o 2 e o 3 na frente. Isso é a constante de proporcionalidade. E essa constante é a constante da gravitação universal, na fórmula de Newton. E ela é uma constante que tem unidades. Por que eu digo isso? Porque existem outras constantes que são tão constantes, assim, podemos utilizar essa expressão, que nem unidades eles têm. Eles não são medidos em metros ou segundos, são valores fixos. Por exemplo, a constante da estrutura fina, ela tem um valor fixo, aproximadamente 1/137. E aparece nos níveis atômicos, aparece no estudo do átomo. Você tem uma constante. Essas constantes são geralmente chamadas de universais. Apesar de da constante de Newton também ter um nome historicamente conhecido como constante da gravitação universal, mas o termo universal ali se refere mais à teoria da gravitação e não à constante em si. Já aquela constante, ela tem unidades. Agora, existem constantes que não têm unidades. Essas que não têm unidades são chamadas de constantes universais. Até mesmo porque não importa o sistema de unidades que você usa, ela vai ter sempre aquele valor. E é muito interessante pensar que as teorias físicas, elas acabam por depender dos valores dessas constantes. Mudar o valor de uma constante vai ter um impacto totalmente na física que você vai descrever. Por exemplo, a constante, voltando novamente, utilizando o exemplo da constante da gravitação universal de Newton, ela tem um valor bem pequeno. Isso explica por que a minha massa não atrai fisicamente a massa de um objeto que está próximo a mim. Porque existe uma força de atração. Mas por que eu não vejo isso no dia a dia? Por que eu não vejo uma cadeira atraindo outra? Porque a constante que multiplica lá na frente é uma constante muito pequena. E se essa massa é muito pequena, faz com que a força entre eles sejam pequenas. Diferente se você falar da massa da Terra e da Lua. São massas muito, muito grandes, então a força entre eles vai ser muito grande. Portanto, se você muda essa constante da gravitação universal e aumenta ela, você vai aumentar a força de interação. E aí a gente poderia observar efeitos como objetos pequenos atraindo uns aos outros. Então, esse é um exemplo de como mudar uma constante na física muda a física. A força da gravidade, tão comum, tem impacto em múltiplos fatores que contribuem para que a vida exista. Se a força da gravidade fosse mais fraca, a Terra perderia sua atmosfera, enquanto as reações nucleares do Sol deixariam de existir. Por outro lado, com uma gravidade mais forte, nosso Sol arderia mais intensamente, emitindo radiações abrasadoras antes de queimar tudo. Muitos outros fatores agem em conjunto para a existência de uma Terra adequada para a vida. Água abundante, tão única e vital como o carbono. A Lua, cuja origem continua sendo um mistério para a ciência. Ela, de alguma forma, estabiliza o eixo inclinado da Terra, ao mesmo tempo em que influencia os mares, impedindo a estagnação das águas e permitindo que as correntes aquáticas bombeiem o calor equatorial para as regiões temperadas. Influencia também nas estações do ano e fornece luminosidade durante as noites. Assim, a interação gravitacional entre a Lua e o nosso planeta é fundamental para a conservação da vida. Well, actually the moon can influence life on Earth in various ways. First of all, we have to consider that actually is not the ratio between the mass of the moon and the mass of the Earth is the biggest in the solar system, considering a satellite and a planet. Second one is Pluto with Charon, and then all the rest of the object we do have in the solar system. So, but anyhow, the moon and the Earth are the most similar one, let's say, in terms of mass, and then the moon is quite close actually to the Earth. So it's not simply that the moon orbits around the Earth and the Earth orbits around the sun, but it's actually a double planetary system that orbits around
the Sun. Indeed, it's not the center of the Earth that cities that determine our orbit, but it's, let's say, the gravitational center between the two that orbits around the Sun. And this point is still within the Earth, because we are quite bigger than the Moon, but it's not coincident with our geometrical center. And this generate other influences that are important for us. So, for example, the fact that we do have the Moon stabilizes our inclination. Our axis, the axis of the Earth, is inclined with respect to the plane of the orbit. It dents a bit, but not that much. And this is thanks to our Moon. And this is somehow stabilizes, for example, the seasons. Then, given to its forces, the Moon generates tides. The big ocean tides are given by the Moon. So the Moon is able to move big masses of water through the Earth. And of course, tide influence a lot our way to fish, for example, our way to move between seas and oceans, which is something really important, which is something we have to take into account when we plan to manage with the ocean. A vida em si precisa de múltiplas variáveis para subsistir. E se as propriedades atômicas da matéria fossem outras? E se o Sol fosse um pouco maior ou um pouco menor? Se estivesse um pouco mais perto ou mais longe da Terra? E se não existisse atmosfera com a camada de ozônio para filtrar os raios ultravioletas e permitir a entrada da luz solar? E se a luz solar fosse ligeiramente mais avermelhada ou azulada? E se a luz solar entrasse na Terra, mas não existisse esse complexo mecanismo que é a fotossíntese para transformar a luz em energia aproveitável? E se fosse diferente a inclinação do eixo de rotação da Terra? Quando você para pensar que teorias físicas são descritas por equações extremamente complexas, extremamente lógicas, muito mais complexas do que um livro que eu pego na biblioteca para ler. Eu abro um livro, leio, ali tem um código, ali tem uma organização lógica. Mas você fala em matemática complexa. E que essas teorias não só têm essa matemática complexa, mas ela tem constantes fundamentais que, para que a teoria descreva corretamente aquela realidade, aquelas constantes precisam ter aqueles valores, é algo incrível. É tão incrível essa maneira como a realidade é descrita tão apuradamente pelas teorias, que a gente tem-se até um nome para isso, princípio antrópico. O fato de você ter uma realidade extremamente equilibrada, ajustada, valores das constantes são valores extremamente finos. Quando eu digo finos, quer dizer que eles não têm uma variação, eles não podem mudar em um intervalo longo, eles têm que ter aquele valor fixo. Quando você tem essa ideia, você tem um ajuste, a gente chama isso de ajuste fino. E não só o universo macroscópico grande, mas o universo microscópico, o universo dos átomos, eles são todos muito bem arranjados, muito bem equilibrados. Isso a gente chama de princípio antrópico. Em muitas dessas constantes, ocorre um ajuste preciso que faz ser compatível a existência do ser humano no cosmos. Se o valor de certas constantes fosse ligeiramente diferente aos que possuem, o universo seria radicalmente diferente, fazendo com que a vida, tal qual a conhecemos, seria impossível. O fato de que o universo está devidamente calibrado e ajustado para acolher vida inteligente tem intrigado a muitos e tem sido também motivo de debate científico e filosófico. Uma das respostas que explicaria o ajuste das constantes é a que dá o princípio antrópico. Este afirma que, uma vez que o ser humano está aqui,
O universo há de ser um universo capaz de abrigá-lo e, portanto, não cabe perguntar sobre a possibilidade de que estes valores fossem diferentes, já que, se fossem, não haveria ninguém que pudesse perguntar. Mas seria este argumento o suficiente para encerrar este assunto? Muitas pessoas pensam que o universo, nós temos a impressão dele ser ajustado perfeitamente, porque é o universo no qual nós vivemos. Então, a impressão que eu tenho é porque esse é o único universo que eu conheço. Mas isso, eu acho que não abarca toda a complexidade da situação. Porque se pararmos para pensar, a gente não vive isso na vida real. A gente não vive não faz esse tipo de análise na vida real. Todas as vezes que nós vemos algo muito bem organizado, ajustado e complexo, nós não atribuímos isso a um acaso, a um nada, a uma coincidência. A gente atribui a outros fatores que têm a ver com intencionalidade. Então imagine uma grande mesa de som com N botões de ajustes, aqueles de correr, tá? Sendo que cada um deles é uma constante fundamental. Você pode ajustar esse valor em qualquer posição. Qualquer mudança que você fizer ali, você vai ter um resultado totalmente diferente. Para que o nosso universo exista como nós o conhecemos, ele precisa ser ajustado com as constantes fundamentais desta forma. Se eles mudassem, uma delas mudasse um pouquinho para lá, eventualmente não existiria. O universo poderia ser completamente diferente ou ele não existiria como nós o conhecemos. Entende? Então, alguns interpretam isso como um ajuste fino, um design que foi ali e ajustou aquelas constantes dessa forma para obter este resultado. Outros interpretam que, dentre todas as possibilidades, essa surgiu naturalmente e, em consequência disso, foi possível o surgimento da vida tal qual a conhecemos. Seja lá de onde veio o universo, tem que ser quem ou o que criou o universo é perfeito e otimiza da forma mais sábia e inteligente possível. Se isso é uma estrutura natural que existe por aí, essa estrutura é incrivelmente inteligente e incrivelmente precisa e incrivelmente perfeita na forma de fazer as coisas. O que distingue essa estrutura de Deus? Há algum tempo atrás, Stephen Hawking fez a seguinte afirmação: nós somos plenamente capazes de explicar o universo sem qualquer recurso divino, por exemplo, sem qualquer atribuição a um ser superior. Isso foi filosófico, porque ele aplicou essa informação dizendo o seguinte: nós temos leis, as leis conseguem descrever como os processos aconteceram. Mas a pergunta é sobre a origem do universo. Quem criou essas leis? Como essas leis já estavam bem organizadas? Se eu não consigo descrever a origem das próprias leis que eu estou aplicando, como eu posso descrever a origem do universo? Sem qualquer base, sem qualquer fundamentação. Isso é puramente filosófico. Então esse é um exemplo de como grandes personalidades acabam por fazer afirmações filosóficas que recebem um peso de afirmações científicas e não são. Existe uma infinidade de coisas para descobrir, né? Então a gente não pode ser, por um lado, arrogante, dizer não, eu já sei tudo, ou a minha ideia sobre a realidade é a perfeita, ou alguém chega e afirma Deus não existe, ou Deus existe e eu não sei porquê, mas a gente tem que ter a humildade de, mesmo que eu ache que a minha ideia está correta, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser melhorada, ela pode se tornar mais precisa. Eu não tenho como explicar as coisas que nós estudamos aqui baseado na Bíblia. Eu não considero a Bíblia um livro científico. Ela contém verdades científicas e existem coisas de natureza que não estão escritas lá. Simplesmente não estão, eu não tenho como explicar. Agora, eu não posso aceitar uma coisa,
que é baseado nesses dados, nessas informações, se criar uma filosofia para dizer que o meu Deus não existe. São coisas distintas. O dado é dado. Agora, qual é a interpretação que nós damos para isso? Ao avaliar a quantidade, qualidade e as inter-relações das leis encontradas no universo, fica difícil ignorar que toda essa estrutura sugere que o universo não foi apenas projetado, mas sim incrivelmente bem projetado, de forma surpreendentemente mais eficiente do que tudo o que a humanidade jamais imaginou fazer. Contudo, é aqui onde cada um deverá decidir dar um passo para o desconhecido e o indemonstrável, tanto para afirmar que existe um desenho no universo, como para defender o contrário. Afinal, como descreveu o renomado cosmólogo George Ellis, somos incapazes de obter um modelo de universo sem algumas conjecturas específicas, as quais são impossíveis de verificar. A maioria das pessoas estaria de acordo com a afirmação de que existimos e que essa existência, assim como o restante da realidade, deveria ter uma causa. Estabelecê-la sempre será uma opção pessoal, uma escolha que implica crer, seja na sorte ou no propósito. E se aceitamos crer no desígnio, o universo receberá uma nova luz, um novo sentido. Revelar-se-á ter sido construído desde as suas forças mais básicas até a estrutura e harmonia da Via Láctea, inclusive mais além, para possibilitar a vida aqui na Terra. A própria vida parecerá ter sido projetada desde sua estrutura mais básica com o propósito de ser interdependente, mas não limitada apenas às necessidades frias, ásperas e mecânicas, e sim integrar-se à fascinante beleza. Afinal, não há dúvida, a vida envolve um mecanismo maravilhoso e muito mais do que isso. A vida é bela.